No ano de 2020, Portugal superou os Estados Unidos e se tornou o país favorito dos brasileiros que querem trabalhar fora do território nacional, de acordo com o levantamento global da consultoria BCG. Segundo a BBC News Brasil, os principais motivos que levam brasileiros a trabalhar e morar em Portugal são a escalada na crise social e econômica que o Brasil vive atualmente, mais segurança e a busca por uma melhor qualidade de vida. E por falar o mesmo idioma, Portugal se torna um destino mais fácil para muitos brasileiros que desejam sair do país natal. E no vídeo de hoje, vamos comparar alguns números do país lusitano com os números das nossas unidades federativas, começando por área territorial. Situado no extremo sudoeste do continente europeu e com um território de 92.256 km², Portugal ocupa a posição de número 109 na lista de países por extensão territorial. Quando comparado com as 27 unidades federativas do Brasil, o país ficaria na 21ª colocação, atrás de Pernambuco e Santa Catarina e à frente da Paraíba e Rio Grande do Norte. O centro-norte do país apresenta em seu relevo a predominância de planaltos e serras. Já o sul é composto por regiões mais baixas, como planícies e planaltos suaves. Com uma população de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, Portugal ocupa a 7ª posição quando comparada com os estados brasileiros, abaixo do Paraná e Rio Grande do Sul e acima de Pernambuco e Ceará. Sua densidade demográfica é de 111,7 habitantes por quilômetro quadrado, atrás somente do Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas. Os dados referentes a Portugal são do último censo do país, realizado em 2020. Já os dados das unidades federativas do Brasil são estimativas do IBGE feitas para o ano de 2021. No Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração a renda, saúde e educação e varia de 0 a 1 ponto, Portugal fica no primeiro lugar, com 0,864 pontos, considerado elevado. Além da nação europeia, apenas o Distrito Federal e os estados de São Paulo e Santa Catarina estariam com um índice acima de 0,800 pontos. O Rio de Janeiro fecharia o top 5 com 0,796 pontos. Falando em saúde, Portugal está no primeiro lugar quando o assunto é expectativa de vida ao nascer, com 81 anos. Santa Catarina e Espírito Santo estariam nas posições 2 e 3, respectivamente. Já São Paulo e Distrito Federal, ambos com expectativa de vida de 78,9 anos, ocupariam a 4ª colocação. E com uma taxa de analfabetismo de 4% no ano de 2019, Portugal ocuparia a 23ª posição. Isso significa que o país teria o 6º menor índice quando comparado com as 27 unidades federativas do Brasil, perdendo apenas para os estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Primeiro grande império global mundial, com colônias nos continentes americano, africano e asiático, Portugal, ao longo de sua história como império, se viu muito dependente dos recursos naturais de seus territórios de exploração ultramarinos. Porém, o país só viu essa dependência quando perdeu o domínio sobre esses territórios. Além disso, Portugal não havia acompanhado seus vizinhos europeus ocidentais durante a Revolução Industrial. Isso refletiu no atraso econômico que o país vivenciou durante todo o século XX. Em 1º de janeiro de 1986, o país passa a fazer parte da União Europeia. Em 2002, o país adota o euro como moeda. Hoje, a economia portuguesa é baseada no setor de serviço. A indústria, com a construção civil, também tem parcela significativa no PIB do país, que no ano de 2019 foi de 239 bilhões de dólares. 8% desse total foi graças a outro setor que vem ganhando força dentro do país, o setor de turismo. Nesse ano em questão, Portugal recebeu um total de 24,6 milhões de visitantes estrangeiros. No mesmo período, para se ter uma ideia,
o número de visitantes que o Brasil registrou foi de 6,3 milhões de pessoas, ou seja, 3 vezes menos que a sua ex-metrópole. E entre os estados brasileiros que mais recebeu turistas estão São Paulo, com 2,3 milhões, Rio de Janeiro, com 1,2 milhão, Paraná, com 1 milhão de visitantes, e Rio Grande do Sul, com 772 mil turistas. Como dito antes, o PIB nominal de Portugal no ano de 2019 foi de 239 bilhões de dólares. Porém, para termos comparativos, iremos converter esse valor de dólares para reais. Com isso, ainda em 2019, o PIB português foi no montante de 944 bilhões de reais, estando no segundo lugar quando comparado com as unidades federativas do Brasil, atrás somente de São Paulo, que registrou 2,3 trilhões de reais no mesmo período. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ocupariam as posições de número 3, 4 e 5. Já em PIB per capita, o país estaria na primeira colocação com um montante de quase R$ 92 mil anuais. Próximo a ele, apenas o Distrito Federal, com quase 91 mil. São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina fechariam o top 5. Apesar do PIB do país ter caído 8,4% no ano de 2020, por conta dos efeitos negativos provocados pela pandemia do novo coronavírus, a previsão de crescimento em 2021 foi de 4,8%, e para 2022 o país crescerá quase 6%, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal há 2 meses atrás. A taxa de desemprego do país até o terceiro trimestre de 2021 foi de 6,1%, o menor índice em mais de 10 anos. Essa taxa, quando comparada com os estados brasileiros, ocupa a segunda colocação, atrás somente de Santa Catarina. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia também aparecem na lista. As cidades mais populosas de Portugal são Lisboa, com 544 mil habitantes, Sintra, com 385 mil e Vila Nova de Gaia, com 304 mil pessoas. Essas 3 cidades estariam no top 100 de cidades mais populosas quando comparada com as cidades brasileiras, nas posições de número 41, 69 e 96. Quando o assunto é região metropolitana, Portugal possui apenas 2 acima de 1 milhão de habitantes, que são Lisboa, com 2,8 milhões, e Porto, com 1,7 milhão de habitantes, ocupando as posições de número 11 e 20, respectivamente. O PIB nominal dessas 2 regiões seriam de 339 bilhões de reais para Lisboa e de 151 bilhões de reais para o Porto. Essas 2 regiões metropolitanas estariam no top 10, na terceira e na 9ª colocação.